pela roupa ou pelo poder que ele tem, e sim pela jornada de aventuras e desaventuras. Na saga do Homem-Aranha, percebemos o quanto os problemas existenciais, como identidade, morte e perdas, interferem no seu propósito e no seu desígnio. Por isso, nesse vídeo, eu quero contar sobre a história de Gunavinga, um herói que foi abandonado. Mas antes, já dá aquele like, aciona o sininho, as notificações, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de vir fazer parte do nosso grupo privado do WhatsApp e junto com a gente repercutir emoções no coração das pessoas. Gunavinga nasceu no dia 8 de agosto de 1897. Morava na Suécia, tinha uma família cristã e era dedicado ao ensino. Logo mais tarde, substituiu seu pai na escola bíblica dominical e em 1903 ele viajando para os Estados Unidos para fazer um seminário teológico em Chicago. Em um dado momento, pessoal, o seu coração começou a se encher pela presença do Espírito Santo. Foi tanto que nessa reunião de oração, Deus usou um profeta, dizendo para ele que deveria fazer a sua mala, a sua bagagem e ir para uma cidade chamada Belém do Pará. A partir desse momento, inicia a saga de um herói. Para a gente ter uma ideia, no livro do seu companheiro Daniel Berg, na página de número 70, eles chegam ao Brasil e em 1910 se hospedam na casa de um pastor batista. Enquanto Daniel Berg trabalhava de dia, Gunavinga aprendia português e ministrava à noite dentro das igrejas. As ministrações de Gunavinga dentro da própria igreja batista tinham manifestações como cura, batismo com o Espírito Santo e libertação. Para a gente ter uma ideia, quando essas manifestações aconteceram dentro de uma igreja batista tradicional, isso para o pastor local foi o estopim para gerar um grande escândalo. Consequência disso, Gunavinga e Daniel Berg foram expulsos daquela igreja e todos aqueles que apoiaram aquelas manifestações. Não foi a primeira vez que Gunavinga foi expulso de uma igreja. Ele pastoreava uma igreja nos Estados Unidos da América e ao ministrar a respeito de batismo com o Espírito Santo, houve as mesmas manifestações dentro daquela igreja, o qual gerou novamente grandes problemas e novamente ele teve que sair de lá. Já no Brasil, quando ele foi expulso, já pela segunda vez, pessoal, ele, junto com seu companheiro, Daniel Berg, se ajuntaram e no dia 11 de janeiro de 1911, fundaram a Assembleia de Deus aqui no nosso Brasil. O que chama muito a atenção dentro dessa biografia, desse herói, dessa história, é que Gunavinga, ele não teve nenhum tipo de patrocínio ou financiamento, nem de uma igreja, nem de uma agência oficial ou missionária. Pelo contrário, semanas antes de ele desistir de ser enviado pela Convenção Batista Americana para a cidade de Assam, no país da Índia, quando a sua noiva soube disso, dessa desistência, ela rompeu o relacionamento e deixou de estar com ele. Mas ainda não foi o seu maior problema, o rompimento do relacionamento o qual a sua noiva teve. Uma vez a igreja estabelecida, Gunavinga, começou a sofrer problemas internos relacionados ao ministério da sua esposa, a missionária Frida Vinga. E quais foram esses problemas que ele teve internamente dentro da igreja? É porque Frida, ela era uma expoente dentro do Evangelho. No início da Assembleia de Deus, ela fundou 2 jornais, Sou Alegre e outro chamado de Boa Semente, que posteriormente se transformaria no jornal Mensageiro da Paz. Se você quiser saber até um pouco mais a respeito da sua biografia e história, eu tenho 2 vídeos, aciona a nossa playlist no nosso canal, porque nós falamos a respeito da sua história e da vida da Frida Vinga. Mas, gente, a história da Frida trouxe um incômodo aos pastores, que por essa razão começou a estabelecer muitas restrições dentro do ministério a respeito do ministério feminino dentro da igreja, que se personalizava na Frida Vinga. Todo esse embate e teve como expoente o pastor Samuel Nistro, um dos maiores oposicionistas ao ministério feminino. Embora Gunavinga fosse o presidente do ministério, líder geral da Assembleia de Deus no Brasil, existiam 2 grupos com 2 perfis dentro da igreja de liderança completamente diferentes. Tinha os pastores da região norte e nordeste, que eram mais dentro de uma visão patriarcal,
muito conservadora, onde combatia qualquer tipo de desenvolvimento ou performance do ministério feminino. Do outro lado, tinha o pastor Gunnar Wingner, que era a favor desse ministério. Todo esse embate, essa discussão inteira, pessoal, culminou na abertura da primeira convenção da Assembleia de Deus em 1930 para discutir a respeito desse tema, o ministério feminino. A consequência disso foi que se regulamentou a delimitação do desempenho da mulher dentro da própria igreja. Se não bastasse isso, foi levantada uma grande artilharia contra o pastor Gunnar Wingner e a sua esposa. Por isso, no ano de 1931, uma carta-denúncia foi escrita em nome de 6 pastores da região do Norte e do Nordeste, em nome de todos os pastores brasileiros que pediam imediatamente a saída de todas as atividades da missionária Frida Wingner. Depois, pessoal, que foi escrito, elaborada essa carta e teve muita repercussão interna dentro da igreja, eles foram retirados do Mensageiro da Paz, o jornal ao qual eles eram redatores e fundadores, e diante dessa situação toda, pessoal, Gunnar Wingner, como Frida, eles voltaram para a Suécia em 15 de agosto de 1932, se despedindo do Brasil. Após o retorno à Suécia, a saúde do pastor Gunnar Wingner, que já era problemática desde a infância, ele teve vários agravamentos aqui no Brasil devido à malária. Várias vezes ele ficou doente e a sua esposa teve que assumir a igreja. Infelizmente, no ano de 1933, ele veio a falecer. É muito importante a gente entender que Gunnar Wingner, embora ele estava aqui no Brasil e depois voltou para a Suécia, ele não queria ir embora, pessoal. Tanto que ele entrou em contato com o pastor Levi Petrus, que tinha muita influência entre os pastores suecos que estavam também colaborando aqui no Brasil, para tentar contemporizar essa situação. Mas no final das contas, não saiu como foi planejado. A lição que nós tiramos de tudo isso é que, embora Gunnar Wingner foi abandonado e arrancado das suas atividades normais, eles não conseguiram arrancar o seu legado, a sua história. Ela ecoa nos nossos ouvidos até os dias de hoje. A Assembleia de Deus no Brasil hoje é uma das maiores igrejas do mundo. Ela tem 69 milhões de membros ao redor de todo o nosso planeta. Se estabeleceu em 190 países e hoje muitas mulheres são reconhecidas, são pregadoras e até mesmo são consagradas ao ministério pastoral. Você que gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar nas suas redes sociais. Muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, nos ajuda no like, faça o seu comentário, o que você acha aqui embaixo, tá bom? E nós vamos responder na medida do possível. Deus te abençoe, um forte abraço.